Talvez uma das maiores diferenças entre morar em uma casa e morar em um barco seja muito pouco falada. E ela é que o seu veleiro você consegue levar para fazer uma corrida com outros veleiros. Já uma casa, eu diria que é bem mais difícil. Alguns diriam impossível, mas hoje em dia é difícil usar essa palavra assim tão fácil. E é exatamente o que eu estou indo fazer, levando a casa para correr. O que é um contrassenso de certa forma, porque um veleiro em que alguém mora geralmente é bem pesado. Não pelo barco em si, o balanço até é bem leve, mas porque tem muitos equipamentos de conforto, como mais gás de cozinha, objetos pessoais e etc. Além de outros equipamentos serem diferentes também, como velas otimizadas mais para durabilidade e não tanto para velocidade, regulagens mais fáceis de se fazer sozinho, uma série de coisas. Mas dá para brincar. Estamos aqui treinando duramente para regata, muito exercício físico. Mas há pouco a gente trocou uma vela ali, eu achei que tinha uma vela que tinha um tecido mais fininho, que ia ser bom, mas eu não tinha usado ela ainda na real e não deu certo. Tá um pouco maior, teria que costurar ela direito, aliás vou vender ela. Tá boa, mas não cabe. Veio com balanço, nunca tinha usado. Porque ela é uma vela bem leve para ventos de menos de 12 nós, só para regata mesmo, assim, quando tiver pouco vento. Aliás, quem quiser comprar, tá vendo. Nesse episódio você vai descobrir que fazer uma regata é muito mais do que simplesmente participar de uma corrida. Para começar, a ida até o local e voltar muitas vezes já vale o esforço. Especialmente se você já for treinando e fizer uma velejada mais cuidadosa, técnica, treinando para a regata. O balão é provavelmente a vela mais linda que você pode usar em um veleiro. Esse é um balão assimétrico, que também é conhecido como Jenneker. Estamos com o balão aqui 60 graus, 9 nós de vento, estamos andando aqui a 6. Que loucura, meu! O clima velejando com ele fica bem legal no barco também. Acho que dá pra diminuir aquele cabinho lá na frente, ó. Porque, especialmente se tiver vento forte, acho que vai ser melhor mais baixo um pouco. Ó, quando ele tá fazendo assim, ó, aqui tá forçando um pouco demais, ó. Tá no limite. Acho que agora eu vou ter que ir lá, dar pra fazer alguma coisa. E assim seguimos até chegar no Bracuí no início da noite. Chegando pra ancorar aqui na regata, cheio de barco aqui, meu. A entrada é lá tá a marina, mas a gente não tinha vaga porque a gente escreveu muito em cima. E é isso aí. Acho que dá pra ancorar atrás daquele barco lá, ó. Uma outra coisa que uma regata é uma reunião de muitas pessoas que amam o que você ama também. Especialmente esse tipo de regata. No outro dia de manhã, de cara, já era hora de fazer os outros barcos comerem poeira. Ou engolir água, na verdade. Além do Jack e da Angelita, convidei o Olavo Siqueira para participar da regata também. Agora vamos nos preparar para a regata. Essa equipe está azeitada, pronta para o combate. Decorei mais ou menos a rota, mas com certeza vai ter alguém na frente, então é só seguir o fluxo. Vamos sim, vai ter gente no fluxo. Não vai ter. Momentos iniciais aqui subindo âncora. Agora não tem para ninguém. Parou? Tá embolando a corrente lá. Alguns problemas técnicos aqui. Na âncora. Mas nas velas não tenho certeza que não vai ter nenhum problema técnico, vai dar tudo certo. O problema era só a corrente da âncora amontoando na caixa onde ela fica, mas isso não é nada sério. Olha o ventinho bom. Uma das grandes preocupações, especialmente nessa região aqui, é se vai ter vento. Não é incomum haver regatas por aqui e o vento não vir. 120 barcos, é isso? 121 barcos. Boa regata, pessoal. Este parecia ser um dia muito bom para regata. Sol, algum vento. Existe um conjunto de regras de regata que é mais ou menos igual em qualquer lugar do mundo, mas existem também particularidades de cada uma. Esse tem que fazer o check-in por rádio antes também, senão você é desclassificado. Organização de regata, aqui é o Veleiro Balanço. Veleiro Balanço querendo fazer check-in. TKS Veleiro Balanço. Aqui é Veleiro Balanço com 4 tripulantes. Confirma o check-in? Check-in confirmado. Obrigado. Check-in feito. Tá valendo! Tá valendo, check-in feito. Ihu! Conforme os outros barcos chegam perto da largada, a tensão aumenta. Se é normal você estar constantemente checando os cabos e as regulagens do barco enquanto navega, em uma regata essa tensão é 10 vezes maior.
Não só sua, mas de toda a tripulação. A largada estava contra o vento de onde estávamos, então ligamos o motor e subimos a vela mestra para chegar até lá na hora certa. Mas depois da largada, qualquer ligada de motor desclassifica o barco automaticamente. Mesmo só a vela mestra, já tem uma série de regulagens que ajustam o formato dela, tipo mais plana, mais curva, aonde fica essa curvatura. Tudo isso influencia a performance de alguma maneira. E eu preciso dizer aqui antes que você se empolgue que eu não sou um grande corredor de regatas e eu tô aqui mais para me divertir do que qualquer outra coisa. Há gente na raia aqui muito melhor que eu em várias escalas de grandeza, como o Lars Grael, por exemplo. É até uma vergonha comparar, o cara participou de 4 Olimpíadas ganhando medalhas em 2, fora o fato de ser decacampeão brasileiro, pentacampeão sul-americano e campeão mundial. E tá em um barco que é só pra regatas, o Aval High. Quer saber? Não é só ele, nem é garantido que ele ganhe essa regata, tem muita gente boa aí. Já perto da largada, fomos testando as manobras com a esperança de, pelo menos, não fazer feio. Balão, e você cuida da genoa até que você se livre, aí você passa o balão também. Tá, mas primeiro eu subi ela. Oi? Vou subir ela, eu te dou a sua. Tá bom. A manobra mais complicada é subir e descer o balão da forma mais rápida possível. E não só mais rápida, às vezes ele embola e é bem complicado. A mestra, eu vou proteger ela na hora que ela começar a planejar dar o jibe. Aí eu espero vocês. Aí daí aqui, o que faço? Passo ela pro outro lado? Auxilia aí se der um jibe, se der um problema, você... Vale. Ó, pode ir. Tá passando. Aprenda de novo. Dá pra ver contornando ela inteira. Ó, vou dar o jibe. Tá, no caso ela tá passando entre a genoa. Entre a genoa e a frente. A gente já testa antes para não passar vergonha durante a regata. Jibe feito, que é essa manobra de fazer a vela trocar de lado, mas faltava ainda descer o balão com segurança. Tudo tem que ser como uma coreografia bem ensaiada. É bom lembrar que com esse vento bem fraco assim, é bem mais fácil. Quando o vento é mais forte, tudo acontece bem mais rápido. Conforme chegamos perto da regata, os barcos vão se concentrando e tudo fica mais tenso. E cada vez fica mais fácil se chocar com outro veleiro. Ai, vira pra lá, homem. Ai. Ah, é? Mas se tá todo mundo ligado, dá tudo certo. E também bater o veleiro, claro que é um prejuízo, mas... Ana Lívia ia ficar muito nervosa se estivesse aqui com esses barcos dando essas fininhas assim, passando tão perto. Nessa regata, barcos de diversos tamanhos e várias categorias, que se dividem em 3 largadas. A nossa é a segunda. E a nossa categoria é bico de proa de 32 a 38 pés. O nosso barco tem 34 pés. Barcos maiores geralmente têm uma grande vantagem e andam mais rápido. Ter na sua volta uma centena de barcos com o mesmo objetivo, fazendo a mesma coisa, é emocionante. Largar bem é uma das coisas mais importantes da regata, e como a nossa era a segunda largada, dava pra dar uma analisada na primeira turma pra ver qual o melhor ponto de se largar. E aí, galera, qual que é a expectativa pra essa regata aí? Falta uns 12 minutos pra largada, todo mundo tenso. Atenção, né? Já estamos ganhando. Eita! Nessa hora você tem 2 objetivos que tem que serem bem equilibrados. Se enfiar na melhor posição possível nesse monte de barcos pra largar e também não bater em ninguém. E é fogo, porque tem tanto barco lindo como esse clássico que é fogo não ficar olhando pro lado. Ui! Só nas fininhas, gente. Ia tá muito nervosa. Então rola a primeira largada. A próxima é nossa. Mosqueira, impressão minha, os que largaram de lá pra cá estão bem melhor. Faltam 10 minutos para nossa vez de largar, e então a gente tenta calcular uma distância e um rumo que nos coloque na melhor posição possível na hora da largada. Porque um veleiro não fica parado, mesmo que você tente, a não ser que você ancore, mas aqui não é o caso aqui. Pega a estratégia aí, pega a estratégia da galera. Cara, tem um muito na frente lá, ó. As categorias mais regateiras, mais corredoras mesmo, essa hora já dispararam na frente. Grupo 2. Bandeira verde.
São os barcos Cruzeiro e Bico de Proa. Repetindo, próxima largada é Grupo Verde, Grupo 2, Bandeira Verde. Repetindo, Grupo 2, Bandeira Verde, Cruzeiro e Bico de Proa. Cruzeiro e Bico de Proa. Largada em 8 minutos e 30 para entrar no Grupo 2. Expectativa total por aqui. E largamos. Agora o lance é sério. A primeira perna é no contravento, então é um zigue-zague dando vários bordos até a primeira boia. É um balé junto com os outros barcos. Bora! Pô, largamos tranquilo, largamos bem e largamos tranquilinho, sem risco. 3, 2, 1. Caraca, Deus. Conseguiu? Caça. Jack. Foi. Tira suco desse cabo aí! De vez em quando você cruza com alguém, aí abre uma distância enorme nesse zigue-zague para depois encontrar novamente. Quando isso acontece, é que você tá tendo um desempenho parecido com esse barco que você se afastou e encontrou de novo. A gente fez um bom começo, até que deixamos uma galera boa para trás. Inclusive tripulações bem maiores e bem mais regateiras. Nós tínhamos pouca gente para fazer contrapeso. Isso ia ajudar bastante a gente no contravento. 2, 1. Mas tudo bem. No meio da regata, às vezes é bem difícil saber como você está em relação aos barcos da sua categoria. O Atlântico, é. Então, é ele que eu tô usando de referência. Ele é maior, mas ele é um 3,5 ou não? É. Tá na outra categoria. Não. Ah, sim. Como esse barco aí, que é o Lebarão. Que a gente tá gritando água agora, que é quando você acha que tem direito de passagem. Água com gás, gelada. Apesar dele não estar na mesma categoria, era uma referência que eu não queria deixar passar de jeito nenhum. Cruzamos com ele várias vezes. Abana! Passaram os Cara, barcos. o pessoal tá batendo cabeça, parando na boia e vai Cara, eu atrapalhar. achei, cara. Manda a bola. Bordo. Se quiser ficar aí, acho que a gente dá o bote aqui. Beleza. A primeira boia estava chegando e ali vai ser um momento crucial para ganhar ou perder posições. É bem provável que quando passarmos ali, a gente esteja embolado com vários outros barcos e muita gente vai perder um tempo precioso ali, certeza. A ideia é não ser um deles. Ó, a gente tá quase. Eu acho que quando o Lebarão for... Nessa hora já deu para ver que não iríamos muito bem nessa boia. Paciência. O vento quase sumiu e deixava isso tudo mais tenso ainda. Foi com muita gula, achou que ia passar ali. Esse barco aí mesmo estava atrás da gente, mas ele conseguiu negociar melhor ali naquele entreveiro de barcos e já conseguiram passar. Quando quiser. Regata sem vento é uma coisa bem curiosa. Olha aí, ó, os barcos ficam tudo meio doido. E nessa hora também, trimarãs que saíram na terceira largada e andam bem mais que os monocascos apareceram por aí também. Eu tava preocupado de ficar embolado por ali, até porque, diferente da maioria, o barco é minha casa. E qualquer coisa com ele eu posso ficar sem ter onde morar durante um tempo. O posicionamento em relação à boia já estava dado. Agora era ver quem sobe o balão de forma mais eficiente. Dá pra recuperar um pouco aí também.
É uma vela bem bonita quando sobe. Se a posição foi ruim, pelo menos a manobra foi muito boa. Para os nossos padrões, óbvio. Tenho certeza que tem muito regateiro aí assistindo o vídeo agora e dando risada. Ah, solta a mestra, solta a mestra. Solta o runner e solta toda a mestra. Agora o problema é que esse outro barco aí de balão amarelo tá jogando vento sujo em nós. A gente conseguiu passar eles de volta em algum momento, mas agora eles estão cobrindo o nosso vento e a tendência é eles passarem a gente. Tira esse vento sujo daí, ó. Tira esse vento sujo. Mas depois desse início, até que não fomos mal nessa perna a favor do vento. É uma das mais longas. Agora era contornar essa pedra e baixar o balão. Lebarão! Essa foi uma manobra que fizemos bem. E o Lebarão sempre ali no nosso lado. Nessa região tem uma pedra para contornar. Então, ao mesmo tempo que eu queria fazer essa curva o mais fechado possível, também não queria bater na pedra. Momento de dar o bordo aqui. Agora sim. Calça fechada? Pode fechar, espera. Peraí que eu tô contornando a pedra. Depois que a gente passou o Lebarão, o Broto, esse outro barco, passou a ser a nossa referência. A verdade é que a essa altura eu não tinha mais ideia de quem era ou não da nossa categoria, eu só queria andar direito. E passada essa boia aí que parecia não acabar nunca, era outra perna contra o vento. Tá grudado, arruma aí. Ó o broto, ó o broto. Broto metendo pressão em nós. Caça a esteira da mestra. Fixa a tua posição aí, ó. E vamos caçar a esteira da mestra. Talvez tenha que soltar um pouquinho a mestra pra conseguir. Foi? A mestra é a vela mais antiga que eu tenho no balanço. É algo que eu preciso trocar no máximo até o próximo ano. Isso certamente é algo que nos atrapalha na regata, porque ela não fica mais no shape ideal, sobretudo contra o vento. Nessa hora, mais gente pra escola também ajudava, mas aí já é também um pouco de choradeira de quem não tá na frente. Tenho certeza que os outros barcos têm uma série de problemas também. Mas o importante de uma regata assim não é só ganhar. Para alguns é, mas para velejadores de cruzeiro como eu, tem algo a mais. Um dos motivos também é que em regatas você aprende muito e acaba se tornando um velejador muito melhor. Aprender a forçar mais o barco é aprender também a aliviar ele de certa forma. Uma vela bem regulada pode fazer você andar mais rápido, mas pode fazer você adernar menos em um vento forte, tornar uma viagem mais confortável. Então, de certa forma, é um investimento em você, como velejador. Poucas situações vão fazer você trocar tantas experiências, observar o que outros barcos semelhantes fazem e o que cada regulagem causa. É um ritual que faz toda a tripulação focar no desempenho do barco, de uma maneira que é raro de outra forma. Todos aprendem muito e no processo podem se tornar velejadores melhores, mais eficientes e mais seguros. É o que eu acredito. Rumo ao pódio. Chegando tem. Agora não pode. Agora não, agora é hora de Ninguém concentração. toma cerveja agora. Ó, o capitão tá mandando, ninguém toma cerveja, hein? Tá lacrada a geladeira. Olha, eles estão mais perto da boia. Então, esse aí é vantagem nossa ou não? Não. Ah, zero. A galera se animou aqui porque o vento apertou agora, a gente tá com 17 nós ali de vento. Aí deu pra dar uma brincada mais animada aqui, orçando. Colocando um pouquinho da borda na água. Aquela boia ali, galera, vai ser fundamental. A gente deixa ela pro Boreste. Isso, a gente faz agora assim. Aí a gente vai pra lá, ó. A gente deixa ela pro Boreste e vai pra onde a gente largou. O vento aumentou bastante e, com o vento mais forte, subir e manobrar o balão na próxima perna vai ser uma manobra bem mais rápida e que vai precisar de muito mais atenção. Pensar no balão. Pensar no balão. Antes de recolher, ele vai subir muito mais tranquilo, porque ele não vai encher. Sim. O jeito que a gente subiu foi muito legal. Subiu por trás, depois enrolou, ele armou legal. Tá. E ela vai ser bem bruta. Vou tomar isso lá já, solta desse. Então o Jack já foi para a proa para preparar ele. E então chegamos na marcação para a última boia. Depois daqui,
é só chegada. E essa última manobra foi muito boa. Mas esse barco aí na esquerda da tela, se eu tentar passar por ele, que é muito maior que o meu, por esse lado, ele vai cobrir completamente o meu vento, então eu orcei um pouco mais e tentei deixar ele na sombra do meu vento. Sombra a peça, sombra a peça. Comigo, vai lá. Mas é difícil, porque é um barco bem maior que o meu, acho que de 50 pés, de outra categoria. Deve andar bem mais rápido mesmo. Cuida do balão aí, cara. Olha só o balão, olha só o balão. Fica com a grande aí. Tá bem de popa, solta um palmo ali. A criança tá encostada. E o Lebaron, no início ao fim da regata, colado em nós, chegou mais perto mais uma vez. Toma uma! Pô, agora ficou legal, agora dá pra trocar uma cerveja aí, ó. Vamos de asa de pombo? Bora. Como a chegada era exatamente a favor do vento, resolvemos abrir uma vela para cada lado, o que faz o barco andar menos, mas melhora o ângulo em relação à chegada que conseguimos andar. Nem sempre é a melhor opção, mas Coisa linda! Cuidar a cabeça aí, cara. Agora fica solta. Pronto, daqui a pouco você segue o teu barco. Deu sangue por essa regata, hein? Meu Deus, quer um papel? Vou pegar um papel, peraí. essa armação e asa de pombo não é a mais técnica, mas é linda. Em algum momento pode ser que a gente dê um jibe para entrar no rumo mesmo. Nesse ponto aí eu não tinha ideia em que lugar estávamos, mas estava bem feliz. E eu acho que essa é a essência saudável para fazer uma regata de quem é cruzeirista, na verdade, como eu. Que tem um barco para morar ou como uma segunda casa, mas que quer curtir uma regata. Queríamos ganhar, óbvio, e fizemos o nosso melhor. Aprendemos muito com quem andou mais que a gente, mas definitivamente não vamos ficar tristes com qualquer posição que chegarmos, inclusive o último. Cara, ali do balão deu uma emoção. Nossa, deu foda, mano. Tá bonito essa chegada aí, hein? Que bom que teve vento, né? Pô. No final teve um momento de quase colisão com o barco, mas a gente conseguiu desviar, pelo menos por enquanto. É, você não tem como passar por esse lado. A preocupação agora era achar a melhor configuração de velas possível para chegar na largada. Nem sempre andar em linha reta nessa hora é a forma mais rápida de chegar. Vai dar o jibe. Meu jibe. Ah, presente. Pessoal, vem pra cá. Vamos cagar agora. Será que a gente consegue chegar assim? Porque a gente não tá chegando na chegada, a gente não tá indo na chegada. Saiu do rumo. Depois de um tempo com as velas para os dois lados, que anda mais, mas não diretamente o ângulo que queríamos, voltamos a asa de pombo para a chegada. E de asa de pombo você tem que ficar bem ligado, porque a retranca às vezes passa bem perto da cabeça. E uma retrancada na cabeça, meu amigo, dói um bocado, eu sei por experiência própria. Ai. Aí tá na frente do INS. Ah, isso eu gostei, cara. O Lebarão e MS. Mas que é pessoal? Não. Pela regata mesmo, Nós porque, nem né? pra superar a si mesmo, sabe? Assim, Ficou o tempo todo ali, passa, não passa, passa, não passa. parâmetro, assim, sabe? Nada com eles. Não, é. Eles estão cheios de marra, né, cara? É, IMS. Cara, tudo uniformizado. Com o barco aliviado, escambau, né, cara? E nós aqui, 310 é um barco. cruzeiristas, cervejeiro, barriga de chope. Mas por fim, aqueles dois barcos nos passaram. Mas tudo bem, eles não eram da mesma categoria, mas... tudo bem. E então, cruzamos a chegada. Uhul! Cruzando a linha de chegada. Ali o pessoal da organização. Chegar, não importa o lugar. É uma felicidade enorme. Que clima legal.
E aí começamos uma outra regata informal contra aquele veleiro que ficamos bem perto do Balão Amarelo, quase toda a regata. A gente queria um pouquinho mais de corrida. Viu, gente? A regata acabou, tá? Só pra... Passando as 7 nós aqui. Pô, mas tava com o motor, aí é sacanagem. pois é. Ou ligou agora? Não, ele tava com o motor, sim. Eu ia falar, mas aí eu achei, não, será? Mas Aí tava. tava. Ele ligou já ali atrás, já. Pô, mesmo assim, ele veio a regata inteira. Parelho ali, né? Super. Mas aí em determinado momento já virou festa. Tomamos um banho de mar ancorado e toda a tripulação feliz com o que fizemos. De noite, celebramos o outro lado dessa regata. O encontro entre tantas pessoas que amam a mesma coisa. Vi velhos amigos que não vi há anos e outros que fiz agora e estão começando na vela. Tudo nas ruínas do Bracuí, um lugar mágico da vela, onde tantos encontros importantes aconteceram. A Marina Bracuí JL sempre foi um lugar onde a vela teve muito espaço e muitos moraram a bordo. Recentemente, ela teve mudanças importantes na administração, se fundiu com outra empresa, a BR Marinas. E eu espero que essa ligação com a vela continue, como foi o caso dessa regata incrível. Eu estava lá curtindo tranquilamente com meus amigos, sem nenhuma expectativa de premiação. Porque na real eu não sabia muito quem era da minha categoria ou não, porque podia estar no Cruzeiristas, o Bico de Proa, enfim. Quando me chamam para receber o troféu de terceiro na nossa categoria. Que surpresa boa! É uma sensação maravilhosa. Aí fechou tudo com chave de ouro. Existem regatas e regatas, obviamente. Algumas são muito faca na bota para a maioria dos cruzeiristas, mas esse tipo de regata, que além de esporte é também uma grande confraternização, é algo muito importante. Tanto para se tornar um velejador melhor, quanto para fazer parte de uma festa que une a comunidade da vela, que é feita de forma absolutamente voluntária por vários velejadores que abrem mão de correr para organizar essa festa para os outros. Obrigado a todos que participaram dessa regata. Foi algo que fez muito bem para mim. E eu tenho certeza de que para muitas outras pessoas também. Quero agradecer mais uma vez os meus queridos apoiadores por permitir com que eu faça esse episódio todo domingo às 10 da manhã, sempre com conteúdo novo e mensagens que eu julgo importante para mim e para vocês também, com histórias incríveis nesses já 8 anos de Hashtag Sal. Muito obrigado a vocês. E se você quiser apoiar a Hashtag Sal também, tem uma série de benefícios, todos muito legais, como sorteios e tal. Mas o principal que eu gostaria é que você apoiasse porque você quer ajudar o canal. Para fazer isso é muito fácil, tá aqui o link, ou então na descrição é só clicar e deixar a quantia que você acha que a gente merece e que você pode e quer ajudar.